Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma reflexão acerca do relacionamento de casal. Quando é que um relacionamento de casal está em desequilíbrio? Normalmente, quando vamos atender um casal ou um dos dois desse casal numa constelação familiar, e essa é a temática, né? Essa é a questão, querem perceber, compreender esse relacionamento, nós pedimos para que um desses dois, né, do relacionamento, ou os dois, se estiverem presentes, coloquem figuras para se representar. E há várias possibilidades de configuração aqui nesse campo. Por exemplo, se é colocado os dois desse relacionamento, um do lado do outro, olhando na mesma direção, de imediato percebemos que aqui há um equilíbrio. Estão juntos, olhando na mesma direção. Mas existem outras configurações possíveis. Por exemplo, um colocar o outro em frente um do outro, não é? Como se estivessem em combate, competindo um com o outro. Ou se ambos se colocam para um lado, cada um olhando numa direção, querendo caminhar numa direção. Essas duas outras configurações já nos mostram um desequilíbrio. E o que pode estar ocasionando esse desequilíbrio? Também são vários exemplos. Em várias constelações, né, que eu fiz e que me ocorreram, alguns exemplos, né, algumas situações surgiram nesse campo sistêmico. E uma das que eu percebi até que surgiu mais foi essa configuração em um dado momento ali da constelação, onde filhos estavam entre o casal. Então, quando chegou o momento de colocar os filhos nesse campo sistêmico, foi colocado dessa forma, entre um casal. Como é que um casal vai conseguir ser um casal com os filhos entre os dois? E como é que esses filhos entram dentro desse relacionamento? Por que isso acontece? Quem permite que eles se coloquem dessa forma? São as próprias crianças ou nós enquanto casais? Uma coisa é certa, nós enquanto casais acabamos permitindo que isso aconteça. E como? Por exemplo, quando eu começo a trocar os meus problemas, a compartilhar os meus conflitos com os meus filhos, principalmente conflitos relacionados ao meu casamento, ao meu relacionamento, como se ali eu fosse uma vítima, né? O meu companheiro, ele nunca me entende, ele sempre está na rua, sempre bebendo. Você percebe que se eu compartilho problemas assim com meus filhos ou meu filho, esses vão tomar as minhas dores, não é? Eles vão tomar partido por lealdade a mim, vão ficar contra o pai. E assim acontece se o pai fizer o mesmo. Começar a se colocar enquanto vítima e estar sempre criticando essa mãe, estar sempre mostrando para os filhos que a mãe não é uma boa dona de casa, que trabalha muito, que não dá atenção para casa, não dá atenção para ele, não dá atenção para os filhos. Isso também é uma forma de colocar os filhos entre os dois, colocá-los para tomar partido, para ficar em defesa de um dos dois. Isso é muito pesado. Isso é o que nós chamamos de alienação parental e que não necessariamente acontece apenas quando esse casal está separado. Às vezes moram juntos e isso acontece muito. Os filhos vão ficando cada vez maiores, grandes, se sentindo cada vez grandes, mais grandes, né, maiores. Por quê? Porque eles se sobrecarregam. Eles começam a querer se intrometer nesse relacionamento, a chamar a atenção do pai para olhar mais para a mãe, ou querer chamar a atenção da mãe para olhar mais para o pai ou para eles mesmos. Então, isso não é interessante fazer com os seus filhos
com os filhos e nem com esse casal, porque deixa de ser um casal. Mas é claro, pessoal, que muitas vezes isso acontece não por uma escolha apenas desses dois, enquanto casal. Numa constelação, há uma possibilidade de entender de onde esse comportamento surge. Por que esses dois, enquanto casal, estão se relacionando dessa maneira? Onde esse comportamento faz sentido? E muitas vezes, à medida que nós vamos trabalhando numa constelação, alguns fatores podem ser essenciais para entender essa dinâmica. Repetições de comportamento que já acontecia antes nos sistemas familiares de cada um. E é claro que dentro desse processo, esses dois vão perceber que há uma necessidade aqui deles voltarem para o lugar deles, enquanto casal, e deixar esses filhos livres. E eles não precisam saber do que passa aqui entre os dois. Eles não podem estar entre os dois. Mas é uma escolha dos dois. Somente esses dois podem assumir esse comportamento juntos para deixar seus filhos livres e poder sim seguir enquanto casal. Ou podem também escolher não estar mais juntos. Podem, se perceberem que querem cada um seguir seu caminho, realmente seguir seu caminho, mas ainda assim não permitindo que os filhos tomem partido um do outro, não é? Não sobrecarregando os filhos com conflitos, com problemas que só pertencem aos dois enquanto adultos. Outras, possibilidades é quando os pais, ou a mãe ou o pai desse casal está também entre o casal. Quando um quer comparar o outro com seu pai ou com a sua mãe, quando esse homem, por exemplo, quer que a esposa cozinhe, cuide da casa, trate os filhos, cuide dele, como a mãe dele fazia. Isso é muito pesado para uma esposa. Ela jamais vai conseguir caminhar, ela nunca vai alcançar essa grandeza que é a mãe dele para ele. Porque sim, a mãe dele é grande para ele. Já a esposa é uma mulher comum. E ela precisa ser respeitada enquanto uma mulher comum. Essa exigência e essa comparação é muito desleal. Ela não pode acontecer. Assim como essa mulher também não pode querer que o seu esposo seja perfeito como seu pai. Seja grande como seu pai. A proteja, cuide dela como seu pai fazia. Porque isso ele nunca vai conseguir fazer. E outra, se eu comparo o meu esposo com o meu pai, ou o meu esposo me compara com a minha mãe, como é a mãe dele, quer dizer, como é que nós vamos ser homens e mulheres um para o outro? Como vai haver uma relação entre esses dois? Muito complicado, mesmo porque pai e mãe, não tem como eu me relacionar com meu pai, nem o meu esposo se relacionar com a mãe dele. Então a gente precisa renunciar ao grande amor das nossas vidas, que são os nossos pais, para estar num relacionamento. E quando eu digo renunciar, não é deixar de ter contato com os nossos pais, não é nada disso. Mas entender que nesse lugar de pais, é só nossos pais podem ficar. Aqui não. Ele é um homem comum e ela é uma mulher comum. Então, pessoal, são exemplos aqui, de possíveis configurações, de desordens, de comportamentos que podem estar influenciando, dentro de um casal e que sim, geram um desequilíbrio. Então, num campo de constelação, esses fatos, podem aparecer, surgir e mostrar para o casal o que é que está pegando, por que eles estão em desequilíbrio. Então, fica aqui mais uma reflexão dessa abordagem tão rica que é a abordagem sistêmica. Se tiverem dúvidas, quiserem falar um pouco mais sobre qualquer tema, é só entrar em contato. Um abraço.